E aí, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre ácido carboxílico. Vem comigo aqui. Rapidinho, um assunto bem tranquilo. Você vai adorar. Olha aí, vamos lá. Guga, por que tu botasse as formiguinhas aí no ácido carboxílico? Porque a formiguinha, pessoal, tem um ácido metanoico, né? O ácido fórmico. E a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos falar de alguma das características dos ácidos carboxílicos. Por exemplo, ácido carboxílico é a junção da carbonila, que é o C-O, com a carboxila, que é o OH. Então, eles são polares, são extremamente reativos, tá? A parte reativa da cadeia é a carboxila, que também é a parte polar do ácido carboxílico. E ele é tão polar, pessoal, mas ele é tão polar que ele forma pontes de hidrogênio. Olha que legal. Entre as suas moléculas, com moléculas de água, e olha, pasmem, ácido carboxílico forma ponte de hidrogênio dentro da própria molécula, uma ponte de hidrogênio intramolecular, o que é uma exceção. Outro detalhe, pessoal, é lembrar que os monoácidos saturados com até 9 carbonos, eles são líquidos. De 10 em diante, eles são sólidos. E a gente vai chamar, em alguns casos, de ácido graxo, do aspecto que ele vai ter com graxa. Ele não é graxa, tá? É o aspecto físico apenas. Outro detalhe importante dos ácidos carboxílicos, pessoal, é a gente entender, olha, que a carboxila é a junção do radical aqui da carbonila com a hidroxila. Então a gente chama isso de carboxila. O que é uma carboxila? É a junção da carbonila mais a hidroxila. Outro detalhe importantíssimo, pessoal, é a formação do radical. Se eu retiro a hidroxila, se eu suprimo a hidroxila de uma carboxila, ela vai dar um radical. Olha, tem uma valência livre, tá vendo? Então, é um radical livre chamado de radical acila. Então, a supressão da hidroxila de uma carboxila dá origem a um radical acila. Todo radical é eletricamente neutro, porque nem houve ganho, nem houve perda de elétron. Pessoal, vem para cá. Ácido carboxílico pode ser representado na prova como COOH. É importante que você lembre disso, tá? A nomenclatura, a oficial, a da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, é só dizer ácido hidrocarboneto maisóico. Lembrando as características, tá? Qual é a característica fundamental? O ácido carboxílico ele é muito reativo, a carboxila é a parte reativa e ele é polar. A carboxila é a parte polar. Outro detalhe, não faz ponte de hidrogênio, que eu acabei de falar, então a ponte de hidrogênio aumenta a intensidade entre as moléculas. Isso faz com que o ponto de ebulição dos ácidos carboxílicos sejam mais elevados. Como a nomenclatura é dada pelo número de carbonos mais oico, a IUPAC manda assim, quando eu tenho um carbono é metanoico, quando eu tenho 2, etanoico, quando eu tenho 3, propanoico. E se eu tiver 2 carboxilas, Guga, aí é o etano dioico. E lembrando que o nome usual deles são fundamentais em vestibulares. Por exemplo, o ácido metanoico é o ácido da formiga. Exatamente. Então, quando a formiga dá aquela pinicada na gente, que arde que só, é o ácido metanoico que ela está injetando. Por isso é chamado de ácido fórmico, tá? Outro, pessoal, é o ácido benzoico, o que tem um anel benzênico, né? A sua propriedade antimicrobiana. O ácido benzoico, ele é muito usado na indústria de alimentos, para conservação dos alimentos. Outro ácido super importante é o ácido butanoico, 4 carbonos, chamado também de ácido butírico. Ele é o ácido da manteiga rançosa, tá? É o ácido que pode dar botulismo também, tá, pessoal? E não esquece, quando o ácido tem uma cadeia carbônica
maior do que 10 carbonos, ou de 10 para frente, sempre ou geralmente em número par, e essa cadeia é uma cadeia normal, a gente chama isso de ácido graxo. Exatamente. Ácido graxo, devido à sua aparência com a graxa. Outro detalhe, pessoal, o cachorro, o cão, ele reconhece o dono pelo cheiro, tá certo? O suor emana bactérias, que são ácidos carboxílicos, e os ácidos são perceptíveis mais fortemente pelo cachorro, por exemplo. Então, cada ser tem um cheiro bem particular, e é aí que o cachorro reconhece o seu dono. Então, não esquece, isso é um detalhe, né? É uma curiosidade. É por isso que os desodorantes têm natureza básica. Geralmente é um sal de natureza básica ou uma base fraca, porque o suor tem características ácidas, vai ser neutralizado pela natureza básica num desodorante. Outro caso também é o odor do pé, né? O conhecido chulé, que tem o ácido propanoico ou ácido isovalérico. Vale aí só para você lembrar que às vezes derruba um mesmo, né? Então, pessoal, os ácidos graxos, eles podem ser saturados ou insaturados. Mas lembre, ele sempre é uma cadeia normal, ele não tem ramificação. E o que é um ácido graxo? É um ácido que tem cadeia grande, monocarboxílico e de cadeia normal. Agora eu queria falar sobre um ácido que a nomenclatura dele é ômega. Você já deve ter visto muita propaganda na TV, né? Compre ômega 6, ômega 3, ômega 5. Em humanos, os ácidos graxos das séries ômega, tá certo? Principalmente ômega 6 e ômega 3, eles são importantíssimos, porque eles têm uma função de conservar a membrana celular. Então, ele ajuda nas funções cerebrais, nas transmissões dos impulsos nervosos. Tem muito em peixes, né, pessoal? Agora, por que esse nome ômega? Olha bem, quando a gente vai dar o nome a um ácido, geralmente a nomenclatura começa da função do C-O-H. No caso da nomenclatura ômega, é uma nomenclatura especial. Você começa do lado contrário da carboxila. E basta você contar, ó, 1, 2, 3. Opa, apareceu uma dupla. Então, se a primeira dupla, apareceu no carbono 3, contrário à carboxila, eu chamo de ômega 3. Se aparecer no carbono 6, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí eu chamo de ômega 6. Então, a nomenclatura ômega, você vai ter, por exemplo, nas gorduras poliinsaturadas, né, com várias duplas. A primeira dupla do sentido contrário à carboxila é o nome que você vai dar de ômega para aquele determinado ácido. Outra nomenclatura importante, que também não é da IUPAC, é quando você, a partir da carboxila, você pode encontrar numa prova a nomenclatura alfa, beta, gama, com letras gregas. Então, a partir da carboxila, o primeiro carbono eu chamo de alfa. Então, aqui, ó, se eu começar a numerar, eu vou começar a numerar da carboxila. Então, 1, 2, 3. No 3 eu tenho um radical metil. Então, é 3-metil, 1, 2, 3, 4, butanoico. Ácido 3-metil-butanoico. Ou, depois da carboxila, C-O-O-H, o primeiro carbono é o alfa. O segundo é o beta. Então, aqui, ó, o radical está no segundo carbono. O primeiro é alfa, o segundo é beta. Então, eu boto 3-metil-butanoico ou beta-metil-butanoico, ou beta-butírico, ou isovalérico. Vê bem, não precisa se preocupar em decorar o nome. Quero que você entenda que é uma nomenclatura onde a gente considera o que, pessoal? A posição do grupamento a partir da carboxila. Certíssimo? Então, vamos embora para falar somente aqui de um pequeno detalhezinho para você. Quanto mais forte for o ácido, maior a sua constante de acidez, maior o seu grau de ionização. Ácidos carboxílicos também são ácidos diarrênios, só que são ácidos da química orgânica. Eles liberam H+, em solução aquosa,
mas eles não começam por H+. Eles têm o grupamento C-O-O-H. Valeu? Tchau, pessoal. Beijão. Segue o canal.